Vamos lá, dando início à terceira aula, espero que você do curso online realmente tenha feito o exercício, do contrário, então, não comece essa aula, volte, faça o exercício e depois retorne. Não se aprende contabilidade sem exercitar. E vocês que estão presentes, espero que tenham feito o mesmo, porque aqui eu estou de olho no olho e vou percebendo se você está ou não está fazendo exercício, que olhando para você eu já sei. Tá ok? Quem não faz exercício é uma questão de tempo, começa a desaparecer do curso e isso é realidade dentro de um curso de contabilidade. Tá ok? Então, faça a sua parte que eu faço a minha. A sua parte é única e exclusivamente fazer exercício. E não se aprende contabilidade, volta a falar, sem fazer exercício. Tá ok? Isso é muito rigoroso no curso de contabilidade. Tá? Então, você está fazendo o curso online, se não tiver feito o curso de exercício, não tiver feito a parte do exercício, pare o vídeo, volte, faça o exercício, depois retorne. E será sempre assim. Tá ok? Muito bem. Bateria de número 1, página 17, exercício 1. Vamos levantar um balanço para cada operação. Então, lembre-se que o propósito aqui é o quê? Fotografar o patrimônio a cada dia, a cada número desse aqui apresentado. Tá ok? Diz assim, Felipe e Luana resolveram organizar uma empresa no dia 2 de janeiro de X1, a qual denominaram Nata Limitada, com um capital integralizado no ato em moeda corrente do país, no valor de R$ 800. Muito bem, então no dia 2 do 1, vamos fotografar o patrimônio, levantar o balanço. Então o que houve? A empresa recebeu dos sócios em dinheiro, botando aqui no caixa, quanto? R$ 800. E ficou devendo aos sócios o mesmo valor de riqueza, de capital. E o balanço fechou, total, R$ 800. Certinho? Muito bem. Como eu considero que vocês são sérios, vocês fizeram os exercícios, então a correção é num ritmo mais acelerado, tá ok? As primeiras operações da empresa foram as seguintes. No dia 5 de janeiro de X1, compra de um terreno por R$ 300. Opa, então, entrou um bem aqui que é terreno. No valor de 300. Agora, de que forma pagamos? 2 pontos. 100 em dinheiro. Opa, então saíram do caixa R$ 100. Caixa tinha 800, pagou 100, diminuiu para 700. E claro, de 300 pagou 100, está devendo 200. Então, aqui no passivo, vou colocar já essa dívida. Ó. Dívida com terceira no passivo, não é isso? Mediante uma nota promissória com vencimento no dia 5 do 3 de X1. Qual é o título da conta? Você pode colocar notas promissórias a pagar, mais especificamente, ou, genericamente, o quê? Títulos a pagar. Como estou aqui a fotografia do dia 5, as demais contas do dia anterior não movimentadas deverão aparecer no balanço. No caso, apenas o capital, no valor de 800, e o balanço está fechado, total de R$ 1.000. Seguindo, dia 10 de janeiro. Compra à vista de outro terreno para a instalação da empresa por R$ 200. Veja, eu não preciso abrir mais uma conta terreno, já existe a conta terrenos aqui, é só acrescentar o valor, tá ok? Então, a conta terrenos aumentou para R$ 500. De que forma foi pago aí? À vista, então saíram do caixa. Caixa tinha 700, pagou 200, diminuiu para R$ 500. Demais contas continuam no patrimônio. Títulos a pagar, 200. E no PL, capital, 800. E o balanço fechou, total de R$ 1.000. Certinho? Seguindo, dia 15 de janeiro de X1. Foram comprados da CIA a crédito 150 em equipamentos. Equipamento é bem, portanto, conta do ativo. Abro aqui a conta, chamada equipamentos.
ou a seu critério, pode ser máquinas e equipamentos também. Tá ok? Muito bem. E foi a crédito. A crédito é a prazo, lembra-se? Muito bem. Então ficou devendo a terceiros R$ 150. Que nome eu dou a essa dívida? Hein? Então é só analisar. Você lembra-se, você está lembrado da aula, de que quando uma empresa está exercendo atividade mercantil a prazo, o que é atividade mercantil mesmo? Venda de mercadoria, produto ou serviço que não requer formação técnica. Então essa é a atividade mercantil regida pelo Código Comercial, alterado pelo Código Civil. Certo? Então, se está exercendo atividade mercantil a prazo, ela emitiu a duplicata. Certo aí? Bom, aí você, mas o enunciado não disse nada. Aquilo que eu falei. Né? O treinamento é justamente para você se acostumando, para perceber que o enunciado não diz tudo, mas você tem que saber o que é de praxe. Quando nós compramos um determinado bem, o costume é comprar de um particular ou comprar de alguém que tem essa atividade mercantil, essa especialidade de vender? Alguém que tem essa especialidade. Então, quando se diz comprou da CA, comprou da CAB, subentende-se que a atividade mercantil dela é vender esse bem. E ela emitiu, foi duplicata. Exceto no caso de imóvel, que nem imobiliária emite duplicata. Emite mesmo nota promissória, lembra-se? Então, nesse caso, considera-se que a CA emitiu o quê? Uma nota fiscal, em seguida a duplicata. Então, daí, duplicatas a pagar ou fornecedores. Então, aqui não poderia ser título a pagar. Tá ok? Demais contas continuam no patrimônio. Quais são? Caixa, no valor de R$ 500. Terrenos, no valor também de R$ 500. E no passivo, títulos a pagar R$ 200. Patrimônio líquido, capital R$ 800. E o balanço fechou com um total de R$ 1.150. Seguindo, agora, na data do dia 20/1, diz o quê? Foi obtido empréstimo para a empresa junto ao Banco Beabá S.A. no valor de R$ 1.000. Aquilo que eu falei. Lembre-se que na empresa, dinheiro entra e sai de dois lugares. Lá na empresa, fisicamente, que é a conta caixa, e lá no banco, a conta corrente bancária. Quando se pega empréstimo, o dinheiro vai lá para a conta corrente bancária. Então, abro aqui a conta, bancos, conta movimento ou simplesmente bancos. Como entrou dinheiro na conta corrente, aumentou, sinal de mais. E ficou devendo ao banco, que é um terceiro, R$ 1.000. O nome da dívida é empréstimo a pagar. E como é a fotografia do dia 20, demais contas do dia anterior continuam no patrimônio. Caixa, 500. Terrenos, 500. Equipamentos, 150. No passivo, títulos a pagar, 200. Duplicatas a pagar, 150. Patrimônio líquido capital de 800. E o balanço fechou com 2.150. Em seguida, dia 25 de janeiro, foram pagos R$ 50 a CAA para a liquidação de parte da dívida contraída pela compra efetuada no dia 15/1. Observe, aqui no dia 15/1 comprou equipamento, mas ficou devendo duplicata. Desse total de 150, está pagando só uma parte, R$ 50. Então, diminuiu a dívida duplicata a pagar saindo do caixa. Então, conclusão, caixa que no dia anterior tinha 500, pagou 50, diminuiu para 450. E a dívida, duplicatas a pagar, diminuiu para 100. É isso que aconteceu. E as demais contas continuam no patrimônio. Quais são? Terrenos, 500. Equipamentos, 150. Bancos,
1.000. No passivo, títulos a pagar, 200. Empréstimos a pagar, 1.000. E no patrimônio líquido, capital de 800. Total do balanço é de R$ 2.100. Bom, então aqui foi o dia 25, na sequência, dia 26. O que houve? Diz assim: os 3 sócios aumentaram o capital da empresa em R$ 700 em dinheiro. O que está vendo aqui na prática? Quando a empresa foi constituída, foi criado um contrato social, houve lá uma cláusula dizendo os sócios se integralizam no capital inicial de 800, não é isso? Registrou-se na junta comercial. Agora que os sócios vão investir mais, a primeira coisa é fazer a alteração contratual, colocar uma cláusula dizendo, neste ato, os sócios aumentam o capital, integralizando mais, quanto aqui? 700. E aí registramos esse contrato social na junta comercial e podemos agora, o sócio, né, integraliza esses R$ 700. Então, caixa que tinha 450, recebeu 700, aumentou para quanto? 1.150. E a dívida permanente junto ao sócio denominada capital aumentou para R$ 1.500. É isso que aconteceu. Como isso aqui é fotografia do dia 26, as demais contas que estavam no patrimônio no dia anterior continuam a fazer parte do patrimônio, portanto, aqui elencamos terrenos 500, equipamentos 150, bancos 1.000, no passivo, títulos a pagar 200, duplicatas a pagar 100, empréstimos a pagar 1.000, balanço fechou com um total de 2.800. Pois não, pode falar? Ótima pergunta da colega. A colega diz, Roberto, voltando aqui para o dia 20, onde a empresa contraiu um empréstimo, não poderia subentender que ali tem uma nota promissória a pagar? Verdade. Só que, veja, claro, você vai pegar um empréstimo junto ao banco, o banco exige uma garantia, não é isso? Então pode ser uma garantia material ou uma garantia pessoal, não é isso? Mas isto não é fato, não é objeto de registro. A contabilidade tem que registrar o que é que provocou a alteração no patrimônio. Aí, o que alterou o patrimônio foi a entrada de dinheiro lá na conta corrente bancária. Então, apresento bancos o dinheiro que entrou lá, certo? E no passivo informa a dívida. Acredito que a sua dúvida é, essa dívida poderia ser nota promissória a pagar? Ora, colocar só nota promissória a pagar, fica-se a dúvida de que dívida que é essa, certo aí? Por isso, o mais adequado é dizer sim, empréstimo a pagar ou empréstimo bancário a pagar. E sabendo de antemão que há esse lastro aí de uma nota promissória garantindo a operação. Tá ok? Ótima pergunta. Qualquer dúvida, pergunte. Tá ok? Ou você pergunta agora, ou pergunta depois também, porque você está aqui para aprender. Tá certo? Muito bem. Seguindo, dia 30. Compra à vista da CIAB emitindo um cheque de R$ 500 em materiais de limpeza. Opa, comprou o quê? Material de limpeza. Isso é bem, não é isso? Então, abra uma conta aqui no ativo, materiais de limpeza, no valor de 500. Agora, preste atenção. Diz que foi à vista. Mas à vista o dinheiro pode sair lá do caixa ou lá da conta corrente bancária. Como ele disse que emitiu um cheque, então isso não vai sair do caixa da empresa, a outra parte vai depositar e vai sair de banco conta movimento. Então já dou a saída de bancos conta movimento. Então bancos tinha 1.000, pagando um cheque de 500, diminui para
R$ 500. Demais contas continuam no patrimônio. Caixa, 1.150, terrenos, 500, equipamentos, 150, no passivo, títulos a pagar, 200, duplicatas a pagar, 100, empréstimos a pagar, 1.000, patrimônio líquido, capital de 1.500, balanço, fechou com total de 2.800. Ótima pergunta. O colega diz o seguinte, peraí, Roberto, tem que ser necessariamente material de limpeza? Então vamos lá. Você está fazendo um curso de contabilidade, né, na essência, certo aí? Então, nessa etapa do curso, o que acontece? Nós estamos preocupados em levar essa contabilidade para um ramo ou outro, certo? Nós estamos dizendo que essa contabilidade está já no ramo de contabilidade pública ou no ramo de contabilidade bancária, necessariamente, tá ok? Mas a contabilidade já se aprende por qualquer entidade e a melhor forma é entender de contabilidade das empresas. Então, por isso que a gente está falando aqui sempre em empresas, certo? Aí, nesta contabilidade, veja, não há um plano de contas. Mais adiante eu vou falar do que é plano de contas. Plano de contas, falando resumidamente, é o seguinte. Veja, hoje em dia você faz a contabilidade aonde? No computador, não é isso? Então lá no computador tem um sistema de contabilidade. Aí o que eu faço? Né? O sistema todo programado. Então, eu crio uma relação de contas e os codifico. E o que? Cadastro lá no sistema. Tá ok? E aí, eu, na hora de fazer o lançamento, eu chamo a conta pelo código. Tá? Então, na hora de cadastrar a conta, eu tenho que dar o nome às contas. Então, essa conta aqui, importante é que tenha a conotação do fato, certo? Então, o que eu estou comprando? Material de limpeza, certo? Mas eu posso dar outro nome? Posso, desde que tenha a mesma conotação, como estoque de material de limpeza, almoxarifado de material de limpeza, que está lá no almoxarifado, certo aí? Ou simplesmente material de limpeza. Então, se você usou um título que tenha uma conotação ligada a isso, está valendo, tá? Agora, mais adiante, então, quando a gente, né, direcionar a contabilidade, aliás, quando você for estudar uma outra contabilidade, depois de passar pela etapa básica aqui, for estudar contabilidade pública, por exemplo, aí o professor diz, olha, aqui você não pode inventar conta. Por quê? Porque aqui na contabilidade pública já tem um sistema e nesse sistema já está instalado um plano de contas e aqui está a relação de contas. O título é material de limpeza ou o título é estoque de material de limpeza. Aí eu tenho que seguir aquele plano de contas. Tá ok? E nessa etapa do aprendizado não tem nenhum plano de contas, não. Você, né, é que cria o título da conta na hora de registrar. Tá ok? Então, o que acontece? Eu usei material de limpeza, mas se você usou estoque de material de limpeza, almoxarifado de material de limpeza, título dessa natureza está tudo valendo. Entendido aí? Muito bem. Então, encerrado o exercício número 1, vamos para o exercício número 2. Vamos lá? Seguindo. Agora, o exercício número 2. Sempre aquela recomendação. Só acompanhe a correção se já tiver feito. Tá ok? Muito bem. A seguir serão apresentadas cronologicamente as transações da empresa comercial Fernando S.A. No dia 1, investimento inicial de capital em dinheiro no valor de 500. Quer dizer, os sócios integralizaram R$ 500 em dinheiro. Então, no dia 1, houve a entrada de dinheiro no caixa no valor de R$ 500. E ficou devendo esse mesmo valor aos sócios, denominada capital. Balanço fechou, total 500. Seguindo, no dia 2, diz, compra de um terreno em dinheiro no valor de R$ 300 a fim de construir a sede da empresa. Comprou o quê? Terreno, que é um bem, portanto, conta do ativo. Abro a conta terreno, aumentou o valor de 300. De que forma foi? Em dinheiro. Caixa tinha 500, pagou 300, diminuiu para R$ 200. É isso que aconteceu. Capital permanece inalterado, valor 500, balanço, fechou, total R$ 500.
No dia 3, decidiram os sócios da empresa, no entanto, vender a metade do terreno a crédito por 150. Então, observe que, imagine um terreno aqui, vendeu só a metade. Claro, nessas alturas não estamos falando nem de lucro, nem de prejuízo, só vendeu metade desse terreno a crédito, a prazo. Então, a conta terrenos diminuiu para 150 e entrou aqui um direito de mesmo valor. Foi à vista ou a prazo? A prazo. Então, que nome eu dou esse direito? Títulos a receber. Como ele não informou nota promissória, só coloca o título. Tá ok? Demais contas continuam no patrimônio. Capital de 500. Total do balanço, a caixa saldo 500. E o balanço fechou, então, total de R$ 500. Isso é do dia 3. Agora, no dia 4, diz o quê? Compra a prazo da fábrica Eico de R$ 400 e materiais de expediente necessários para as atividades da empresa. Então, vamos lá. Comprou o quê? Material de expediente. O que é material de expediente? É material que se consome no ambiente ou no expediente de um escritório. Então, pode chamá-lo de material de escritório, estoque de material de escritório, almoxarifado de material de escritório. Ou material de expediente, estoque de material de expediente, almoxarifado de material de expediente, porque esse bem está lá no almoxarifado. Tá ok? Então, se você usou qualquer um desses 6 títulos, está valendo. Vamos aqui colocar um. Comprou material de expediente no valor de 400. E quando se diz, né, a prazo, está devendo a terceiros 400. Resta saber que nome é essa dívida. Quando se diz comprou da fábrica Eico, fábrica tem atividade mercantil de fabricar e vender aquele bem. Então emitiu a nota fiscal e gerou uma duplicata. Certo aí? E na nossa empresa ficamos então devendo duplicatas a pagar ao fornecedor. Então poderia usar também a conta fornecedores aqui como sinônimo. Tá ok? Demais contas continuam no patrimônio. Caixa, 200, terrenos, 150, títulos a receber, também 150, no PL, capital de 500, balanço, fechou, total de 900. Pois não, pode falar. Ah, ótima pergunta, né? Bom, então, veja bem, né? É muito importante lembrar que esse é um curso de contabilidade na etapa básica, considerando que ninguém sabe de nada, mas muita gente já conhece alguma coisa, certo? Então, a pergunta do colega já é uma pergunta de quem já estudou contabilidade alguma vez na vida e que vem de forma muito apropriada aqui, né? Ele diz, Roberto, essa compra de material aí já não seria uma despesa? Então, preste atenção. Nós temos na contabilidade, na essência, na básica, 2 etapas. Estudar as chamadas contas patrimoniais, as do ativo, passivo e PL, os bens, direitos e obrigações, certo? Que estudaremos aqui no capítulo 1 e no capítulo 2, tá ok? E aí, em seguida, vamos para o capítulo 3, onde vamos estudar as chamadas contas de resultado, que são as de receitas e despesas. Tá ok? Agora, respondendo a sua pergunta, o material, quando você compra, né, o material é um bem, portanto, ele tem que vir aqui para o ativo primeiro. E você está certo no seguinte, no futuro, quando esse material for consumido, ele deixará de ser um bem do ativo. Aí ele vai ser baixado para uma conta de despesa de material. Então, no momento que se compra, é errado você contabilizar como despesa. Tá ok? Há 2 etapas. Momento da compra, você compra um ativo, um bem. E há o momento da transformação em despesa, que é o consumo. Entendido aí? Muito bem. Seguindo, agora, no dia 5, foram recebidos R$ 100 relativo à venda do item 3. Observe que aqui no item 3,
vendemos terreno, ficamos com título a receber de 150, dos quais recebemos 100. Então, houve entrada de dinheiro no caixa e esse título diminuiu esse valor, certo? Então, conclusão, quanto é que eu tinha no caixa anteriormente? 200, recebeu mais 100, aumentou para 300. E o direito, títulos a receber, 150 menos 100, diminuiu para R$50. Demais contas continuam no patrimônio. Terrenos, 150. Material de expediente, 400. No passivo, duplicatas a pagar, 400. No PL, capital, 500. E o balanço permanece R$900. Confere? Por último, no dia 6. Então, no dia 6, diz o quê? A empresa pagou 250 à fábrica Eico pela compra do item 4. É só lembrar, no item 4, que eu esqueci de colocar aqui, comprou material de expediente e ficou devendo duplicata. Está pagando é a duplicata, no valor de 250. Então, essa dívida diminuiu 250 e Caixa diminuiu 250. Então, vamos lá. Caixa tinha, no dia anterior, 300, pagou 250, diminuiu para 50. E a dívida duplicatas a pagar, 400 menos 250, diminuiu para 150. É isso que aconteceu. As demais contas continuam no patrimônio. Terrenos, 150. Títulos a receber, 50. Material de expediente, 400. PL, capital, 500. E o balanço fechou, total, 650. Certinho? Bom, então, encerrado o exercício 2, passaremos para a correção do exercício 3. Seguido, página 20, correção do exercício número 3, diz assim: os proprietários da CIA Anderson fizeram o seguinte investimento inicial no comércio de ferragens a varejo. Em dinheiro, 5 mil e em mercadoria, 5 mil. Então, a empresa recebeu no caixa 5 mil, caixa aumentou 5 mil. E aumentou também mercadorias, 5 mil. E ficou devendo aos sócios o capital de 10 mil. Ficou devendo o quê? Riqueza, né? Como sinônimo, capital. Balanço fechou no dia 1, total, 10 mil. Em seguida, dia 2, diz assim: compra de instalações para escritório em dinheiro no valor de R$300. Veja, aqui devemos abrir uma conta chamada instalações. Ó. Preste atenção. Instalações, simplesmente, no valor de 300. E se foi à vista, o dinheiro saiu do caixa. Então, caixa diminuiu para 4.700. Aqui uma explicação. Veja, essa conta instalações não é muito usual pelos contabilistas. Por quê? Porque esse é um título criado pela legislação do Imposto de Renda, a legislação tributária, que diz o quê? Entende-se por instalações as elétricas e hidráulicas, certo? Só que instalações elétricas e hidráulicas já são geralmente componente do próprio edifício. Mas, segundo a norma que trata sobre depreciação, essas instalações que a legislação tributária dá a conotação de elétricas e hidráulicas, está lá com vida útil fiscal
igual à vida útil fiscal de demais bens móveis, certo? Então, por isso, ela é tratada como, né, instalações elétricas e hidráulicas em sentido móvel, tá ok? E no dia a dia das empresas é uma situação improvável, por isso que os contadores não usam essa conta, tá ok? Agora, quem presta prova de concurso público ou está fazendo um exercício dessa natureza, apareceu lá, comprou instalações, abra a conta instalações e coloque o valor aqui, certo? Mesmo porque, para quem já conhece alguma contabilidade, assunto que a gente ainda vai estudar aqui no curso, que, né, todo o gasto necessário para colocar um bem em condições de uso ou de venda, ele integra o custo de aquisição. Então, se eu comprar, por exemplo, uma máquina para poder utilizá-la por 10 mil, mas tive que gastar R$1.000 para instalar, então, na verdade, devo contabilizar como máquina não somente 10, mas sim 11 mil. Então, veja que não aparece a conta instalações aí nesse sentido. Então, veja que essa instalação não é no sentido de instalar algum bem, não. São as instalações elétricas e hidráulicas, segundo a norma. Tá ok? Tá bom, então abrimos aqui a conta instalações. Certinho? Tá bom, demais contas continuam. Mercadorias. R$5.000. E no patrimônio líquido, capital de 10 mil, balanço, fechou, total, R$10.000. Em seguida, dia 3. Diz assim: compra de instalações para a loja da CIAB no valor de 2.200. Pagou 1.000 e combinou pagar o saldo em 30 dias. Qual a interpretação? Comprou mais instalações. Já existe a conta instalações ali com um saldo de quanto? 300. Comprou mais 2.200. Então, a conta instalações aqui aumentou para 2.500. Certo aí? Uma paradinha aqui. Aí você diz, espera aí, Roberto, eu fiz diferente. Eu usei uma instalação aqui para loja, outra para escritório. Pode ser assim? Pode também. Certo aí? Mas, geralmente, em provas de qualquer certame, examinadores lançam na mesma conta, então vamos dar esse segmento. Tá ok? Muito bem. Mas se você usou uma outra conta à parte, né, usando um hífen para dizer que é a instalação do escritório, está valendo também. Tá ok? Muito bem. Isto foi pago de que forma? 1.000 em dinheiro. Então, caixa tinha 4.700, pagou 1.000, diminuiu para 3.700. E ficou devendo aí, quanto? 2.200 menos 1.000, 1.200. A quem? A CIAB. Então, entende-se que a CIAB tem atividade mercantil de vender esse bem, emitiu nota fiscal e uma duplicata. Então, para nós aqui, temos uma duplicata a pagar de 1.200. Certinho? Ou fornecedores. Tá ok? Bom, as demais contas continuam no patrimônio. Mercadorias. 5.000. Patrimônio líquido. Capital de 10.000. Balanço fechou. Total 11.200. Certinho? Na sequência, dia 4. Diz assim: compra de imóveis para uso a crédito da CIAC no valor de 800. Comprou o quê? Móveis. Existe a famosa conta chamada móveis e utensílios. Então, usamos aqui essa conta. Móveis e utensílios no valor de 800. Aí a pergunta é, comprou de quem? De um particular ou de uma empresa? Comprou da CIAC. Certo aí? Então, de uma empresa. Então, entende-se que aquela empresa tem atividade mercantil de vender esse bem e emitiu uma nota fiscal e uma duplicata. Daí, acrescentamos aqui na conta duplicata a pagar, mais 800. Então, 1.200 mais 800, 2.000. Aí você pergunta, mas Roberto, tem que ser desse jeito? Poderia eu discriminar isto, colocar duplicata a pagar, tracinho CA, duplicata a pagar, tracinho CAB? Pode ficar até melhor, lá na empresa é até mais interessante que você faça assim, ou fornecedor A, fornecedor B, né, colocar de forma mais detalhada, analítica. Só que,
Em provas de qualquer certame, os examinadores geralmente usam a mesma conta, vai acrescentando. E vamos nos acostumando a trabalhar assim também. Tá ok? Mas se no exercício que você fez aí, você separou, tá valendo, tá certo também, pode manter. Entendido aí? Demais contas continuam no patrimônio. Então, caixa 3.700, mercadorias 5.000, instalações 2.500, patrimônio líquido, capital de 10.000, balanço fechou, total 12.000 reais. Agora na sequência, dia 5. Pagou, dia 5. Pagou a CIAB a quantia que lhe devia. Se você observar, é lá no item 3, que a empresa ficou devendo a CIAB quanto? 1.200. Então hoje, a duplicata a pagar tem 2.000. Pagou 1.200, diminuiu para 800. E caixa que tinha 3.700 pagando 1.200, diminuiu para 2.500. Demais contas continuam no patrimônio. Mercadorias 5.000, instalações 2.500, móveis e utensílios 800 reais, patrimônio líquido capital de 10.000, balanço fechou, total 10.800 reais. Em seguida, dia 6. Diz assim: vendeu mercadorias que lhe custaram 100 por 150 a prazo. Opa! Observe aqui num cálculo à parte, o que está acontecendo aqui? Houve a saída de uma mercadoria no valor de 100. Então, na conta mercadorias de 5.000, tem várias. Uma delas de 100 saiu. E entrou uma duplicata no valor de 150. Portanto, vendeu com lucro de 50. É isso que está acontecendo. Então, vamos demonstrar. Duplicata aqui está entrando no patrimônio, é um direito. Então, abro aqui a conta. Duplicatas a receber ou clientes, 150. A conta mercadorias diminuiu 100, sobrando então 4.900. E ficou devendo aos sócios, aqui no patrimônio líquido, lucros ou lucros acumulados de 50. É isso que aconteceu. As demais contas continuam no patrimônio. Caixa de 2.500, instalações também de 2.500, móveis e utensílios de 800. No passivo, duplicatas a pagar 800, patrimônio líquido, capital 10.000, total do balanço 10.850 reais.